Olá, recebendo aqui no meu boletim hoje muito rouco, bem, nessa semana vocês estão vendo que eu estou numa rouquidão, parece de torcedor, apesar que o meu time conseguiu ganhar um clássico aqui em São Paulo. O Santos ganhou a Portuguesa não é mais time grande, mas vou fingir que é um clássico, e eu acho que isso me deixou mais rouco ainda, né, fazia tempo que a gente não ganhava, e o trabalho logo cedinho, pela manhã na CNN, que é aquele estúdio que lembra os contos de Kolimar, do Shalamov, um grande escritor russo, que ficou preso 20 anos na Sibéria, então parece que eu estou igual nessa rouquidão. Agradeço muito a professora Mônica Eribola. Eu estava revendo aqui a entrevista que nós fizemos há cerca de 2 anos atrás, pensando nos problemas do Brasil, bem no calor da hora, né, naquela conjuntura tão complexa como foi para o Brasil, a maior tragédia sanitária da história do Brasil, e estava pensando nos temas econômicos. Então, primeiro, agradecer muito a professora Mônica ter aceito o meu convite e já encaixar uma questão mais no campo estrutural. Todo mundo quer que o Brasil cresça. Claro, e ninguém quer que haja um crescimento negativo do PIB. O presidente Lula, eu percebo nos seus pronunciamentos, tal, afinal conheço o Lula desde 1977, faz tempo. Quando eu fui convidá-lo, era do DCLI, fui convidá-lo a fazer uma palestra faz tempo. Ele acabou não indo, né? Ele não queria falar com estudante naquela época. E a gente de barba, aquela história toda, bolsa de couro, não deu muito certo. Mas ele está desesperado, quer fazer o Brasil crescer logo, porque ele sabe que há uma relação direta, professora, entre a minha leitura também, entre crescimento econômico e a diminuição do extremismo político. É muito produto também, não só, mas dos problemas econômicos. Eu sei que é uma pergunta muito fácil de fazer e difícil de responder, mas eu tomo a liberdade de lhe perguntar. Quais são, em termos estruturais, por exemplo, a reindustrialização? Eu falo, todo mundo fala, mas se alguém me pusesse para falar, então faça agora um projeto de reindustrialização, eu não saberia fazer. Na sua opinião, quais são os fatores estruturais mais significativos e importantes para que o Brasil volte a crescer de forma sustentável? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Bom, muito obrigada a você, professor Marco Antônio Villa, por ter me convidado novamente. Eu também me lembro daquela nossa conversa de 2 anos, foi ótima. E, bom, essa é uma excelente oportunidade, na verdade, para falar sobre esse assunto em particular, porque eu tenho feito uma série de episódios, uma série no podcast que eu tenho, de episódios sobre industrialização e reindustrialização, porque esse é um tema do momento. Ele é um tema do momento não só no Brasil, pelo que o Brasil necessita, precisa fazer para resgatar o crescimento, mas é um tema de interesse mundial. Os países estão, todos eles, adotando medidas diversas. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o Biden tem sido muito criticado e elogiado simultaneamente pelas políticas de industrialização ou reindustrialização que ele tem promovido. Essas políticas de reindustrialização têm inclusive gerado repercussões globais, e na relação entre Estados Unidos e Europa a gente já vê aí uma certa tensão, porque, enfim, pelo conteúdo dessas medidas e a perspectiva disso gerar uma concorrência maior entre empresas norte-americanas e empresas europeias. Na Europa também há todo um ciclo de política industrial em curso, com foco muito estreito nas mudanças climáticas. Então, esse é o tema do momento, assim, no mundo todo. No caso brasileiro, a gente tem essencialmente 2 enormes desafios, pelo menos 2, na verdade a gente tem muitos, a lista de desafios é muito grande, mas a gente tem 2 grandes desafios, porque primeiro a gente precisa ter uma ideia clara do tipo de desenvolvimento que a gente quer e o que é essa concepção de reindustrialização. O Brasil tem uma indústria, o Brasil é um país que tem e que fez uma indústria que ela, de certa maneira, espelhou um pouco a indústria norte-americana, no sentido que o Brasil nunca se especializou propriamente em nada. O Brasil tem o que eu já chamei uma vez num artigo que eu escrevi para um livro em 2014,
sobre desindustrialização no Brasil, o Brasil tem uma espécie de indústria supermercado, assim, produz de tudo. E esse é um momento, eu acho, em que todos os países estão repensando quais são realmente os setores, já que se trouxe de volta a ideia de política industrial. Nesse contexto, é inevitável que surja novamente uma ideia de, bem, quais são os setores estratégicos, ou quais são os setores que realmente merecem uma atenção maior, inclusive com medidas por parte dos governos que assistam, de alguma maneira, esses setores. Então, essa discussão está em curso aqui nos Estados Unidos, está em curso na Europa, e vai ter que ser feita no Brasil, porque a nossa indústria, tal qual ela existe no Brasil hoje, ela é uma indústria que envelheceu, ela é uma indústria que perdeu produtividade ao longo dos anos, ela não tem muita competitividade. O nosso modelo de industrialização no Brasil, muito focado na ideia de substituição de importações e sempre muito com essa visão de substituição de importações, foi um modelo que não nos levou a um bom lugar no que diz respeito à nossa indústria. E se a gente olha, por exemplo, como é que é a participação da indústria no PIB, a gente sabe que ela vem caindo ao longo do tempo, então existe um processo de desindustrialização em curso atrelado a essas ideias de baixa produtividade, baixa competitividade. Então a gente realmente tem que pensar numa espécie de estratégia e aonde o Brasil tem vantagens óbvias. E o que eu tenho pensado, quando eu penso no caso brasileiro, principalmente tendo a gente passado agora, o mundo inteiro passado pela pandemia, que ainda não acabou, mas já saiu da fase aguda, o que me parece bastante óbvio é que, dada as características do Brasil como país, dada a biodiversidade existente no país, dado que a gente dispõe de recursos naturais, é meio óbvio que o Brasil deveria repensar a sua indústria a partir precisamente dessas características que são únicas no caso brasileiro. E tendo nós passado agora por esse período pandêmico e tendo em vista que as pandemias estão atreladas às mudanças climáticas e, portanto, elas vão nos atingir novamente, não essa pandemia necessariamente, mas alguma outra, não se sabe bem quando, é impossível prever essas coisas, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Me parece bastante evidente que o Brasil deveria focar uma parte dos seus esforços de reindustrialização na criação de um polo voltado para a saúde pública. Isso é uma coisa que eu tenho levantado e tenho discutido nos últimos anos, inclusive, lá no meio da pandemia, em 2020, eu falei sobre isso em termos de reconversão industrial. Então, como é que a gente faria para pegar uma parte da nossa indústria e fazê-la produzir materiais, produtos de laboratório, materiais médicos, tudo que fosse necessário, biomédicos, tudo que fosse necessário para produzir vacinas, ou produção de medicamentos, ou equipamentos de proteção pessoal, enfim, as necessidades que a pandemia nos expunha naquela altura e que, na verdade, continuam conosco. Então, eu acho que aproveitar essas características do país e aproveitar o que existe em termos de capital humano, como a gente diz, no Brasil, nós temos cientistas de ponta, nós temos até uma trajetória, uma tradição, até por assim dizer, na área de infectologia em particular. A gente pode aproveitar isso que a gente já tem e formar esse polo industrial. Agora, para isso, a gente vai precisar alguma atuação do Estado, porque o Brasil hoje não tem nem o mínimo necessário, muitas vezes, para que laboratórios, principalmente laboratórios que funcionam a partir de instituições acadêmicas, tenham os materiais necessários, dos mais básicos aos mais sofisticados. Os laboratórios hoje em dia no Brasil são completamente dependentes de importação, e isso não nos conduz precisamente a essa ideia de fazer uma reindustrialização pelo polo da saúde. Então, essa talvez seja uma
saída para nós e que mereça consideração. É interessante, eu até anotei algumas questões que a professora destacou, aí eu fiquei pensando, numa linguagem assim, meia primária, até vulgar, eu poderia dizer, se as pessoas conversam assim, pô, o Brasil, o agronegócio representa, não sei, algumas vezes 40, se eu tiver errado, das exportações 48, 45, 40, quase metade das exportações brasileiras. Aí o pessoal brinca, assim, aquelas brincadeiras tal, de pessoal na área de história econômica, velhos conhecidos, pô, nós vamos, daqui a pouco vamos voltar ao período colonial, né? Só falta criar o exclusivo metropolitano e tudo passar por Lisboa. E Lisboa está meio na moda no Brasil, porque todo mundo, é engraçado, esse é um momento da história que não é só agora, mas assim, todas as pessoas querem ir embora do Brasil. Então, a especialização no setor primário, né, como no passado foi o açúcar, a mineração, etc. Né? No caso agora, né, como combinar, e alguns dizem o seguinte, você está falando de indústria, pô, tem vários países que se dedicam ao setor primário, são super desenvolvidos e não tem um setor industrial, importa o que precisa. Portanto, o que você está dizendo, falando para mim, é equivocado tal. Então, eu transfiro justamente a pergunta que você tem muito mais condições de responder do que eu. É um equívoco pensar numa economia plural. Quando eu falo plural, para quem nos acompanha, né, é que tem o setor de serviços, o setor dinâmico industrial do século XXI, né, que não é esse, como você bem destacou, da substituição das importações, e um agronegócio que vai ter, por exemplo, uma safra recorde esse ano, tudo indica, outra vez, e a Embrapa, essa vinculação dinâmica, realmente que o Brasil criou, virou um dos celeiros do mundo. Como é que é possível ter essa visão de totalidade plural da economia brasileira? Olha, eu acho extremamente importante a gente pensar em como as economias devem estar equilibradas, né? Então, quando a gente pega o Brasil, por exemplo, o Brasil é um país enorme, é um país de dimensões quase continentais, com várias diferenças regionais relevantes. Então, sim, a gente tem terras e recursos abundantes para produzir produtos agrícolas, mas isso não significa que essa seja a nossa única vantagem comparativa. E sendo o Brasil um país tão grande, é difícil imaginar que uma economia como a brasileira possa simplesmente funcionar a partir de um setor, né? Então, essa ideia que se tem hoje do agronegócio, o agronegócio é pop, o agronegócio é isso, o agronegócio é aquilo, eu acho essa uma visão muito simplória, realmente, das dimensões do Brasil, para as dimensões do Brasil e para se pensar realmente o que é um modelo de desenvolvimento. Porque o agronegócio tal qual ele existe no Brasil, ele foi, primeiramente, muito beneficiado pelo ciclo de commodities, pelo ciclo de altas de preços de commodities que perdurou ao longo dos anos 2000, então isso daí teve uma influência enorme no que se tornou o agronegócio brasileiro hoje em dia. Ao mesmo tempo, ele tem se beneficiado desde a crise de 2008, ainda que tenha havido alguma reversão nos ciclos de commodities, a gente tem ainda pressões, né, existentes nos mercados de matérias-primas. Então os preços eles já não são mais o que foram em termos de crescimento e de aumento de preços nos mercados internacionais. No entanto, continua essa organização do mundo e essa necessidade de distribuição de recursos continua favorecendo muito o agronegócio, principalmente sendo a China um dos países que mais importam produtos do agronegócio brasileiro. E é ótimo que a gente tenha um agronegócio dinâmico, pujante e tal, mas a gente não pode apostar todas as fichas num setor apenas, né? Inclusive porque, como o agronegócio brasileiro ele é inteiramente voltado para o exterior, a gente cai numa espécie de armadilha da qual nós mesmos já fomos vítima. Então, assim, o nosso passado pré-industrialização foi um passado agrícola, em que surgiu, precisamente para países como o Brasil, uma ideia de que a dependência externa gerada
enfim, pela dependência que a gente tinha de vender nossos produtos nos mercados internacionais, ela nos causava muitos problemas, e nos causou muitos problemas ao longo da história, principalmente em fases de grande volatilidade de preços de matérias-primas nos mercados internacionais. Porque uma coisa que é muito importante que todos saibam, e para rebater alguns desses argumentos, é que embora o Brasil tenha tamanho e seja importante nos mercados internacionais como fornecedor de certos produtos agrícolas, o Brasil não é formador de preço em nenhum desses mercados. O Brasil não forma preço no mercado de soja, o Brasil não forma preço no mercado de açúcar, o Brasil toma esses preços como dado. Então, isso é extremamente importante, porque não sendo você um formador de preço, você não tem tanto poder assim, você na verdade tem uma dependência. Então voltar a essa dependência extrema que nós já tivemos no nosso passado dos mercados internacionais, isso é algo que anda na verdade na contramão do mundo inclusive, onde a gente vê essas medidas na área da política industrial se voltando nos Estados Unidos, na Europa, seja onde for, na própria China, na realidade, se voltando precisamente para alguma ideia de que um grau de autossuficiência é necessário, você não pode ser completamente dependente dos mercados internacionais. Muitas pessoas confundem isso com um movimento anti-globalização, mas não é exatamente isso, embora alguns até façam essa observação quando falam sobre, quando discorrem sobre esse assunto, mas não é disso que eu estou falando exatamente. O que eu estou dizendo é, tendo passado pelos choques todos que nós passamos nos últimos anos, a começar pela crise financeira internacional de 2008, nós vimos que dependências externas de várias naturezas são muito complicadas. Então, depender extremamente do sistema financeiro norte-americano, por exemplo, como dependem os sistemas financeiros de vários países, é algo complicado, porque se tiver um choque no sistema financeiro norte-americano, tudo paralisa, como aconteceu em 2008. Depender demais da China para a produção de determinadas mercadorias é extremamente complicado, porque aí vem uma pandemia e o principal país que produz sei lá, máscaras e equipamentos de proteção pessoal e tal, é a China. E aí a China vai e segura a exportação desses equipamentos precisamente porque necessita deles internamente e passa a exportar menos. E aí o mundo se vê numa situação de dificuldade, como foi o caso no início da pandemia. Então, um certo grau de autossuficiência nesse mundo extremamente incerto em que a gente vive é importante, o que significa que nós não podemos apostar todas as nossas fichas no agronegócio. Não adianta a gente ficar insistindo nessa tese, porque a gente vai voltar, na verdade, a um passado que já nos mostrou o quão difícil é você ter uma dependência extrema desse tipo. A comparação com outras economias, eu acho ela muito complicada, para falar a verdade, porque, primeiro que os países que são comparados com o Brasil não são comparáveis com o Brasil, porque tipicamente quem são? É a Irlanda, e na verdade existe uma noção equivocada em relação à Irlanda, porque a Irlanda de hoje não é uma Irlanda que produz só matérias-primas e exporta matérias-primas, é uma Irlanda altamente industrializada, a gente tem indústrias de ponta na Irlanda. Inclusive a Irlanda fez uma modificação na época da crise europeia, que veio um pouco depois da crise de 2008, né, ali ao redor de 2010, quando primeiro despontaram os problemas na Grécia e depois na Irlanda, na Itália, na Espanha, enfim, aquela confusão toda que a gente viu. Naquela ocasião, a Irlanda, que sofreu uma crise bancária profunda em decorrência da crise financeira internacional, a Irlanda fez uma redução nas suas tarifas para atrair empresas e, portanto, para montar um polo industrial de ponta que foi super bem sucedido. E eles conseguiram, por serem um país pequeno, eles conseguiram negociar isso dentro da zona do euro. Isso foi meio controvertido de início, mas depois eles conseguiram negociar isso, e hoje é um país que tem uma indústria relevante, inclusive. Muitas empresas se deslocaram para a Irlanda. Portanto, essa ideia de que
né? Então a Irlanda, não, esquece, a Irlanda não cabe nesse molde, né, que as pessoas imaginam. Outros países, Austrália e Nova Zelândia, bom, nenhum nem outro são comparáveis com o Brasil em nenhum sentido, né? São países que têm uma história completamente distinta, não exibem as mesmas heterogeneidades que o Brasil exibe, não têm as mesmas diferenças regionais, não tem uma população nem de perto tão grande quanto a brasileira, nem tão heterogênea quanto é a população brasileira, e sequer são países de dimensão necessariamente continental, embora se possa fazer o argumento de que, mas a Austrália, né, afinal de contas, é o maior ali da Oceania e tem, de certa forma, dimensões continentais, tudo bem, mas não tem gente espalhada pela Austrália inteira. A densidade populacional da Austrália é baixa para o tamanho do seu território. Então, assim, não são países que são comparáveis com o Brasil e ambos têm indústria. Assim, apesar de viverem, a Nova Zelândia, por exemplo, ter uma pauta exportadora que é muito baseada em produtos primários, a Nova Zelândia tem indústria, ela tem uma indústria própria, assim como tem a Austrália. Então, novamente, eu gosto, quando eu estava no Brasil e às vezes surgiam essas perguntas para mim, eu gostava sempre de jogá-la de volta para as pessoas e dizer assim, então me diz, qual é o país no mundo que tem essas características, é um país primordialmente exportador de produtos primários, produtor de produtos primários, que tem uma taxa de crescimento e um grau de desenvolvimento elevados. Cita esse país no mundo para mim. Os exemplos que me vinham eram sempre esses, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Eu estou dizendo aqui, nenhum desses três, na verdade, cabe nesse molde. Então, assim, se nenhum cabe, está aí a resposta, né? E hoje, assim, quando a gente olha a discussão global, o debate internacional, eu que participo dele ativamente aqui de Washington, onde eu estou, o que a gente percebe nitidamente é que existe uma demanda, inclusive não só econômica, mas uma demanda política e uma demanda da sociedade por um reequilíbrio daquilo que move a economia. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o que aconteceu? Se viu com a ocorrência da crise de 2008, que a economia norte-americana tinha ficado muito desequilibrada. Ela estava muito, muito fundamentada no setor de serviços, em particular no setor de serviços financeiros, e tinha visto uma boa parte da sua indústria tradicional desaparecer ou encolher em grande medida. E depois de 2008, as reconsiderações desse modelo, ou seja, de uma financiarização que acabou nos levando a uma crise super profunda aqui nos Estados Unidos e que, na verdade, não entregou aquilo que a sociedade demandava em termos de qualidade de vida, em termos de mobilidade social, em termos de, enfim, todas as demandas que sociedades têm, e na verdade aprofundou uma espécie de polarização, até porque a gente pode fazer esse vínculo com a crise de 2008, isso tudo sugeriu fortemente que o debate fosse revisto e que as coisas fossem recolocadas, e foi aí que renasceu precisamente a ideia de que, bom, a gente precisa fazer uma espécie de reindustrialização dos Estados Unidos. Algumas empresas têm que ser trazidas de volta. Como é que a gente põe essas políticas em prática? Isso começou lá no governo Obama, na verdade. Essa história de Buy America, né? O discurso Buy America ressurgiu no governo Obama, se aprofundou no governo Trump e se aprofundou agora mais ainda no governo Biden, que tem feito na prática políticas industriais por meio de legislação. Tem pelo menos 4 peças legislativas que foram aprovadas aqui em meio à imensa polarização que existe nesse país, porque para a política industrial existe consenso bipartidário. Os republicanos e os democratas estão precisamente na mesma página no que diz respeito à necessidade de reequilibrar setorialmente a economia norte-americana. É a única coisa com que esses dois partidos concordam, mas é uma coisa importante e diz muito das necessidades sociais
políticas e econômicas que os países têm, principalmente países de grande porte, como é o caso do Brasil. É interessante. Eu estava pensando na sua exposição e como a pergunta, para variar, as minhas perguntas eu acho que são fáceis de serem feitas, mas a complexidade da resposta não é fácil, mas você coloca muito bem as questões. Eu estava pensando o seguinte, quando a gente fala em agronegócio no Brasil, as pessoas olham para o centro-oeste. Tem o agronegócio no interior de São Paulo, eu nasci no interior, inclusive, mas depois vim para o ABC. Mas vamos pensar no centro-oeste. Eu tive algumas vezes lá, muito correndo, falando, e em Mato Grosso especial, e são cidades muito pequenas, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, em torno de 80, 100 mil habitantes, a taxa de desemprego quase zero, tal. Bem, mas eles estão muito distantes dos grandes centros urbanos que geralmente são litorâneos no Brasil, desde o século XVI. A industrialização, aquela da substituição de importações, criou as regiões metropolitanas, essas imensas regiões metropolitanas, com milhões de habitantes. Essa indústria, boa parte dela não existe mais, mas as pessoas ficaram aqui e os problemas sociais foram se agravando ao longo do tempo. Aí eu pergunto o seguinte para você, Mônica, como é possível, você fez esse corte da reindustrialização, que tipo de reindustrialização nós poderíamos fazer? Bem, é bom lembrar que durante a pandemia nós não tínhamos nem máscara, não tinha nada aqui que fabricava aqui, foi um desastre, né? Agora, é o seguinte, como é que nós podemos fazer um processo de reindustrialização com base nas grandes regiões metropolitanas, até para enfrentar os graves problemas sociais da geração nem estuda, nem trabalha, tal, tendo em vista que nós temos uma baixíssima qualificação da força de trabalho, um nível educacional muito ruim, e foi agravado pela Covid-19, um desenvolvimento da ciência e tecnologia muito prejudicado, especialmente no último quadriênio presidencial, quando o CNPq e CAPES, especialmente. São Paulo, a FAPESP salvou parte das pesquisas, mas nós também gastamos muito pouco nessa área. Sendo assim, como é que é possível pensar esse pós-Brasil, né, se for nas grandes regiões metropolitanas, que eu acho que é aí que seria o espaço para essa possibilidade de virada, né, quando nós temos alguns problemas estruturais muito graves, né, desde que dos anos 70 que eu ouço as pessoas falarem da crise da educação antigo primário, hoje do ensino fundamental, portanto há mais de 40 anos, 50, as pessoas repetem isso. Então a questão é a seguinte, como fazer isso? Nós podemos ter capitais, ter excelentes economistas, ter um planejamento de Estado, temos tradição nisso, né? Desde 63, que tem o Ministério do Planejamento, tem tudo isso, quando nós não temos uma força de trabalho, presumo eu, se eu estiver errado, pode me corrigir do começo ao fim, qualificada para esse tipo de industrialização. Nós de fato não temos, esse é um dos nossos grandes gargalos, né? E é algo que precisa ser enfrentado. O que eu penso é o seguinte, começando com esse pano de fundo maior, se a gente tiver, de fato, uma estratégia de reindustrialização do país, cujo foco seja, por exemplo, desenvolvimento de toda a parte de suprimento de produtos que hoje estariam dentro desse marco verde, né, do marco mudanças climáticas, e simultaneamente também um outro polo industrial voltado para a saúde pública, eu vou chegar na questão da mão de obra para um e para outro, mas a gente tem algumas pré-condições, então eu falava da biodiversidade, dos biomas diversos que o Brasil tem, da capacidade de explorar biocombustíveis diversos e tecnologias diversas para desenvolvimento de biocombustíveis, enfim, isso nós temos, né? E inclusive essa reindustrialização por esses dois polos, ela naturalmente força uma conexão cidade-campo, que é uma coisa que a gente precisa fazer, porque como a gente já viu acontecer no Brasil e fora do Brasil, essa desconexão cidade-campo
causa polarização também. Uma das coisas que é um fator determinante e que leva a esse grau de polarização política e desconexão das pessoas, né? Completa desconexão das pessoas. Então, esse tipo de modelo de reindustrialização que eu estou imaginando na minha cabeça, ele seria capaz de ser um elo de ligação entre a cidade e campo, um elo que se rompeu aí ao longo dos anos e você revitaliza as cidades e as áreas urbanas desse modo. Agora, e a mão de obra, né, para isso? A questão da mão de obra é geracional. Então, assim, a gente não vai resolver os problemas de falta de mão de obra qualificada da noite para o dia. Isso daí demora anos, né? Supondo que a gente começasse a desenhar o que deve ser a educação para esse modelo de desenvolvimento do país, supondo que a gente começasse a fazer esse exercício hoje e pudesse implementá-lo o mais rapidamente possível, os frutos disso só viriam daqui a pelo menos uns 15 anos, né? Que é o tempo que você demora para colher os investimentos em educação. Investimento em educação é um investimento de longuíssimo prazo. Então, como é que a gente faz essa ponte daqui até lá? Nesses dois campos, especificamente, na área de bioenergia, biocombustíveis, talvez seja um pouco mais complicado, porque as tecnologias são muitas vezes mais sofisticadas. Mas na área de saúde, especificamente, claro, a gente pode eventualmente ter um polo de saúde extremamente sofisticado, produzindo equipamentos de saúde super sofisticados, mas não precisa começar por aí. A gente pode começar com o básico. O básico sendo materiais essenciais de laboratório, materiais essenciais de proteção pessoal, algumas coisas em termos de manufaturados, de equipamentos até de laboratório, que não sejam tão sofisticados assim. Então, por exemplo, produção de centrífugas para laboratório. Uma centrífuga é uma centrífuga, não tem nada de muito complexo numa centrífuga, ela só tem que funcionar, né, como centrífuga. Então, eu acho que existe a possibilidade, por meio de programas, inclusive de treinamento, se a gente fizesse realmente esse esforço de pensar nessa estratégia de reindustrialização, daria para desenvolver programas de treinamento para capacitar as pessoas nas cidades e nas zonas rurais para participar desse tipo de manufatura primeiro, porque, de novo, como em qualquer processo industrial ou de reindustrialização, a gente tem que subir uma escadinha, né? Então, a gente tem que subir essa escada a partir daquilo que é mais fácil e mais básico e modificando as medidas e modificando as políticas e os incentivos que são utilizados para que a gente consiga fazer essa transição e essa subida da escada. E daquilo que necessita de menos tecnologia e menos mão de obra qualificada, para aquilo que precisa de mais tecnologia e mais mão de obra qualificada. Esse processo, inclusive, de subir a escada, ele traz muitos ganhos, né? Porque os ganhos de inovação, os ganhos tecnológicos, os ganhos de conhecimento, eles estão precisamente na subida da escada. É um modelo meio parecido, assim, pelo menos na essência, bem como se diz, a 30 mil pés de altura, né, ou a 10 mil metros de altura, é na essência bem parecido com o que fizeram vários países asiáticos. A Coreia do Sul, por exemplo, quando se industrializou assim, as pessoas sempre pensam, no Brasil tem muito essa ideia de que na Coreia do Sul não dá para comparar, porque afinal de contas eles se investiram em educação. Sim, eles investiram em educação, mas os frutos da educação eles só foram colher muito depois. Eles conseguiram gerar um crescimento extraordinário na economia sul-coreana logo de início, porque eles adotaram uma estratégia de longo prazo que estava muito bem articulada em torno de todos os eixos que seriam necessários para fazer precisamente essa subida da escada. E a educação, evidentemente, é algo fundamental para você subir a escada da industrialização. Então, eu acho que o que falta no Brasil é isso. O que falta para nós é uma visão de fundo, assim, de quais são as etapas que a gente vai seguir
Se por acaso o processo de reindustrialização brasileiro for esse, quais são as etapas que a gente precisa ter e por onde a gente começa? A gente vai começar pelo básico, naturalmente, porque a gente não tem a capacitação de mão de obra necessária, mas dá para começar pelo básico. Esse é o ponto. A gente tem a capacidade de fazer isso. Eu queria agradecer mais muito a professora Mônica de Bola, porque ela levantou questões, eu fico anotando aqui e fico pensando, porque tudo a gente racionaliza e busca respostas, né, para os problemas, né? Essa desconexão campo-cidade, na sua fala em certo momento, agora, ela é tão ampla que ela vai não só em questão econômica, como na questão de visão de mundo, a questão cultural, né? A gente conversa muito em casa sobre isso, como que parece que existe um outro mundo, né? É difícil entender o Brasil contemporâneo, porque acho que nós nunca fomos tão diversos no século XX e XXI como agora, né? Então tem fenômenos aí na área musical que eu confesso a minha ignorância, eu nem sei quem são, não tenho a mínima ideia. Eu só sei quando morrem, tem um cataclisma, aí eu falo, mas quem é? Aí eu me sinto o último dos mohicanos, eu falo, pô, mas eu não sei quem é. Então essa é uma questão complicadíssima mesmo, e ótimo para a gente discutir, né? Essa questão de buscar uma conexão no sentido mais amplo possível, no econômico, claro, né? E de sociedade, né? E explica também um ponto que você destacou, que pode ser que tenha a ver também com a polarização, né? E aí, se nós cruzarmos o resultado eleitoral de 2022, é possível obter alguns pontos que sustentam, vamos chamar tese, né? Essa tese tal, acho que é interessante aí. Bom, eu queria agradecer muito, porque conversar com você eu ficaria 2 horas. Muito obrigado mesmo. Você colocou questões que são fundamentais aqui para o pessoal que acompanha o canal. A ideia do canal é justamente esse, é buscar reflexão sobre o Brasil. Nós vamos elevar nossa cultura política, isso é condição sine qua non para sairmos da situação que nós estamos, mas eu acho, da nossa última conversa para agora, cerca de 2 anos atrás, sem ser um doutor Pangloss lá do Voltaire, mas aquele otimismo, mas nós melhoramos, eu acho que nós estamos vivendo um clima melhor, nós estamos ao menos respirando, o que já é alguma coisa. Agora, enfrentar todos os problemas não é tarefa fácil, mas vai ser muito melhor do que nós vivemos no último quadriênio presidencial. Então eu queria agradecer muito aí a tua gentileza, muito obrigado mesmo. Eu também agradeço muito pelo convite, é sempre um prazer conversar com você. Valeu, obrigado, Mônica.